Boa noite, Sala Chico. Nesta noite de quarta-feira, estamos dando continuidade ao estudo da obra de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, hoje com o capítulo 7, Manifestações depois da Morte. A gente lembra, como de praxe, que esse é um estudo que está acontecendo de forma virtual, em função da questão do distanciamento social, um protocolo do combate à Covid-19. Então, a Sala Chico ainda segue esse protocolo, motivada pela preocupação com seus membros, né, com preocupação com a comunidade. Então, a princípio, nós mantemos esse protocolo até que estejamos todos em segurança para voltarmos ao nosso convívio e às nossas atividades rotineiras. A gente lembra que esse estudo está sendo disponibilizado nas redes sociais da casa, tanto no canal do YouTube quanto na página do Facebook, além de ser aberto um grupo de discussão toda quarta-feira às 19h30, no horário tradicional dos nossos estudos de quarta, no grupo do WhatsApp para os membros da sala. No mais, quem quiser deixar algum comentário no Facebook ou no YouTube, nós estaremos fazendo o possível para que nós possamos estar acompanhando esse debate, responder as dúvidas ou então pesquisarmos juntos as respostas pertinentes. Para começarmos o nosso estudo, vamos fazer nossa prece inicial, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos a Deus, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos mais uma noite, para que possamos juntos, através dos estudos que sabemos serem tão necessários, nos desenvolver moralmente, que possamos, Senhor, aprender, e não só aprender, mas que tenhamos força e sabedoria para praticar os ensinos que nos deixaste através dos seus emissários, através dos espíritos superiores, que estão ao nosso alcance, aguardando o nosso pedido para que eles possam nos auxiliar. Que nós estejamos sempre abertos, sempre prontos para seguirmos as orientações, os conselhos dos nossos anjos protetores, da espiritualidade que nos é amiga e que está sempre disposta a nos conduzir ao caminho do bem. Pedimos também, Senhor, para que as nossas vibrações positivas, os nossos desejos de melhora cheguem a todos aqueles que estão padecendo de algum mal. Que todos eles sejam envolvidos pelas bênçãos e pela sua graça, Senhor. Graças a Deus. Bem, hoje estamos na metade da primeira parte da obra, O Problema do Ser. E esse capítulo, ele se chama Manifestações depois da Morte. Só para a gente dar uma recapitulada, nos 6 primeiros capítulos nós estudamos questões referentes ao desprendimento do espírito, da alma, como Leon Denis coloca, né, as formas de manifestações da alma e dos níveis de consciência. Então, o tempo inteiro ele está trabalhando, nesse primeiro capítulo, questões referentes ao espírito, à alma do encarnado e as suas diversas manifestações, tanto em relação aos fenômenos de telepatia, de comunicação entre espíritos, encarnados e desencarnados, encarnados e encarnados, bem como as questões referentes ao íntimo desse espírito, como os diversos níveis de consciência que está relacionado à eternidade da alma. Hoje, nesse capítulo 7, Manifestações depois da Morte, nós vamos estar trabalhando com um tema referente especificamente às questões da alma após o desprendimento do corpo, que é após o desencarne. Então, esse capítulo 7 tem como tema principal todas essas manifestações físicas e intelectuais do espírito quando ele está liberto definitivamente do corpo físico. Porque até então nós estávamos estudando as manifestações, né, do espírito ainda ligado ao corpo. Por mais que ele faça um certo desprendimento, né, quando encarnado, ainda se mantém o elo entre o espírito e o corpo, através desses laços fluídicos
que só se desfazem definitivamente depois do desencarne. E nessas manifestações físicas e intelectuais, o que ele quer dizer como físicas e intelectuais, a gente vai ver mais pra frente. Elas se dão através do que ele chama de uma liberdade absoluta. Então, para Leon Denis, o espírito só encontra a condição de liberdade absoluta a partir do momento do desencarne, que ele está totalmente desprendido dos laços com a carne. Né? E essas manifestações se dão através de aparições para os encarnados. E esses encarnados que estão aptos para perceber essas manifestações são o que nós consideramos como médiuns. Nós sabemos que todos os seres humanos, têm algum grau de mediunidade, mas apenas alguns desenvolvem essa mediunidade que possibilita a percepção e a manifestação dos espíritos das formas que ele vai apresentar nesse capítulo. Então, como tema, nós temos justamente, desse capítulo, na noite de hoje, essas manifestações da alma totalmente desprendida, através dessa liberdade absoluta, né? E através dessas aparições que a alma produzirá para os encarnados. Como nos demais capítulos, Leon Denis, ele se apoia para apresentar esse capítulo em diversos estudos de cientistas que trabalharam com essas manifestações de espíritos. Né? Então, ele utiliza da credibilidade científica, porque ele, como cientista e como uma pessoa consciente do seu tempo, sabia que passaria por críticas e por dúvidas esse tipo de manifestação. Sabendo disso, ele busca, através do método científico, a consolidação dessas informações, e o que ele deixa muito claro em toda a sua obra até o momento. Então, ele vem apresentando como diversos cientistas utilizaram métodos em que era possível as pessoas fazerem questionamentos, mas ainda assim, dentro do limite do método científico, que são os procedimentos que a gente tenta o maior tipo de isonomia para que aquele fenômeno possa ser verificado como verídico. Então, ele pega vários exemplos que foram apresentados no decorrer do tempo para que ele possa elaborar as questões que ele está apresentando nesse capítulo. E ele trabalha com 4 ideias principais que a gente vai apresentar para vocês agora. A primeira delas é a manifestação do espírito desencarnado não ser um fenômeno isolado. O que, na verdade, significa que há uma continuidade e desenvolvimento das formas de desprendimento do corpo físico, como o sonambulismo, a transmissão de pensamentos, a dupla vista. Então, o que ele está querendo dizer? Que todos esses fenômenos que nós estudamos anteriormente, né, que nós vimos falando sobre essas diversas manifestações da alma nos capítulos anteriores. Ele vem colocando para a gente que essa manifestação do espírito desencarnado, ela é não só um fenômeno isolado. Ele coloca que na natureza nada acontece de repente. Ela é fruto de todo esse processo que já existe, que é um processo inerente à alma, é inerente ao espírito. Então, assim, todos esses processos de manifestações são processos que eles vão se desenvolvendo e se aprimorando com o decorrer do tempo, tanto da vida do encarnado, dessa nossa existência atual, quanto do decorrer da nossa existência como seres eternos espirituais. Então, ele é dos pontos que ele apresenta nesse capítulo. E de que forma que isso acontece? Tanto para o encarnado quanto para o desencarnado, ele vai colocar nesse segundo ponto que ele trabalha, que é através da forma fluídica que essas percepções se tornam possíveis para aquelas pessoas que
que ele chama de sensibilidade, o que a gente pode traduzir, né, e entender como os médiuns. Então, tanto a nossa forma, tanto essas manifestações, quanto encarnados, né, desses momentos de desprendimento temporário, quanto desse desprendimento definitivo, dessa liberdade absoluta, todas essas manifestações, elas acontecem em função da manipulação dos fluidos que podem ser feitos. Então, a gente tem a necessidade para que esses fenômenos sejam concretizados, que eles sejam perceptíveis. Eles precisam dessa manipulação desses fluidos, que nós já estudamos em algumas questões anteriores. A gente tem estudos sobre isso. O livro dos médiuns trabalha isso de uma maneira muito mais detalhada. Então, a gente percebe esse tipo de manifestação acontecendo em função dessa manipulação desses fluidos. E podem ser, o que nos leva ao terceiro ponto, que essas manifestações, essas aparições, como Leon Denis nos coloca, elas se dão através de algumas formas. Elas podem se dar através de comunicações escritas, comunicações faladas, e ele estabelece, o que nos leva ao quarto ponto, diferenças entre a manifestação dos diversos graus de personalidade do indivíduo. A gente lembra dos capítulos anteriores, da existência desses 3 graus de personalidade, né, que é aquele eu enquanto nós estamos despertos, aquele que nós estamos no estado de sono ou sonambúlicos, e o terceiro estágio, que é o estágio do desprendimento total. Então, existem esses 3 níveis de consciência, e ele distingue essas manifestações de outros espíritos, né, porque nesse momento ele já está falando de espíritos que podem se manifestar para os médiuns, é o que a gente está falando até agora. E nessas manifestações de espíritos, elas, para a gente conseguir distinguir quando é a manifestação de um espírito e quando que é a manifestação de um desses eus, né, dessa nossa consciência. E ele cita alguns traços em que são possíveis perceber essa diferença quando se trata de uma manifestação mediúnica ou quando se trata de um traço da personalidade que está um pouco mais oculto. Que traços são esses que Leon Denis apresenta como traços perceptíveis, né, da influência, de serem originados não por aquele indivíduo que está recebendo a comunicação daquele médium, não é uma manifestação de uma personalidade daquele, ou de uma memória daquele médium, ou então aquele médium está produzindo aquela informação. Ele coloca, por exemplo, o caso da filha de uma pessoa muito bem situada socialmente, que ela fala diversas línguas, sendo que ela domina o inglês, o francês e acho que mais uma língua. E ela se manifesta em diversas línguas diferentes. E ela não domina essas línguas. E além dessa questão da pessoa ter a capacidade de fazer coisas que ela não consegue fazer normalmente, a pessoa adquire traços de personalidades próprias de outras pessoas, que ela não conhecia. Então, não é que ela viu a pessoa e começou a imitar aquela pessoa. O espírito vai se manifestar naquele médium com todos os seus traços, as suas manias de fala, a característica da escrita, a gente também já falou isso numa outra ocasião, que o estilo de escrever, a gente consegue determinar o tipo de autor que é. Então, é comprovada a veracidade de certos textos, porque cada escritor tem um estilo literário, por exemplo. Então, assim, é possível identificar nesses estilos, tanto de escrita quanto de fala, como às vezes um caguete, alguma coisa nesse sentido, de pessoas, né, que desencarnaram e que elas nunca tiveram contato. E que pela descrição que é feita, alguém consegue identificar. Então, assim, não é alguém que está imitando uma outra pessoa. Essa pessoa
está recebendo a manifestação através desse espírito, e esse espírito, ele, através dessa manipulação desses fluidos, ele consegue se comunicar através da fala, através da escrita, os gestos. A gente vê, às vezes, em algumas comunicações psicofônicas, como que a voz se assemelha demais à pessoa que é acreditada aquela manifestação. Então, assim, Chico Xavier é o exemplo mais clássico que a gente tem disso, em que, eu esqueci o nome do autor agora, bem ainda no início, na metade do século XX, uma das primeiras obras de Chico Xavier, que ele psicografou, foi comprovado que aqueles textos, que aquelas poesias foram escritas por um autor que já havia falecido. Deu até uma questão relacionada a direitos autorais com a família, enfim, porque os especialistas em literatura comprovaram que aqueles textos, que aquelas poesias que Chico Xavier escreveu, entre aspas, elas eram do mesmo estilo literário daquele autor, o que indicava que foi aquele autor que escreveu, porque era impossível para o Chico Xavier reproduzir tão fielmente aquele estilo, porque é próprio, é um traço da personalidade daquele indivíduo. Mas como a gente consegue distinguir os nossos próprios pensamentos daqueles que são sugeridos, daqueles que são originados por terceiras pessoas? Além desses dados, né, que Leon Denis nos apresenta no capítulo 7, que a gente acabou de falar, a questão 461 do Livro dos Espíritos, ela pergunta, Allan Kardec pergunta o seguinte: como havemos de distinguir os pensamentos que nos são próprios do que nos são sugeridos? Então ele quer saber como eu consigo distinguir aquilo que é originado de mim mesmo, do meu eu, daquilo que é originado por espíritos, né, que são sugeridos por outras pessoas. Aqui a gente está falando dessa sugestão mental pela telepatia ou somente por esses pensamentos que de repente surgem na nossa cabeça de uma maneira ilustrativa, só para a gente tentar compreender como esse fenômeno acontece, né? Porque a gente também está falando de fenômenos um pouco mais complexos, que são essas manifestações de psicofonia, de psicografia, né, da visualização do espírito, né, quando a gente consegue ver o espírito, a forma daquele espírito muito aproximada em relação à sua forma quando encarnado. Então aqui a gente está falando, aquele momento assim, meu Deus, esse pensamento é meu ou esse pensamento é do espírito? Porque tem aquela questão também do Livro dos Espíritos, que quando Kardec pergunta se os espíritos influenciam a nossa vida, os espíritos respondem que mais do que a gente imagina. A questão 459, se não me engano. Então, nessa questão, como que a gente vai conseguir saber o que é meu e o que não é meu? Quando o pensamento é meu, que às vezes a gente pode ficar com essa dúvida. Às vezes a gente tem um pensamento que não é muito bacana, você diz, isso não é coisa minha, não, isso é coisa de alguma influência. Ou então, ao contrário. E no Livro dos Espíritos, eles colocam a resposta dos espíritos é a seguinte, eu vou ler integralmente ela aqui para vocês. Quando o pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de alguém que vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saiba fazê-lo. Não a fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma um mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Então, ele está querendo dizer o seguinte: é melhor que o homem não saiba, de fato, a origem desse pensamento. Mas ele coloca pra gente o seguinte: o nosso pensamento é próprio. Ele vem e acoda em primeiro lugar. A deusa ilustra, a deusa Nogueira, ela ilustra essa pergunta de uma maneira muito, muito simples, como é própria da deusa, mas com um brilhantismo muito grande.
E ela fala assim, olha, se você está com um pensamento, em que esse pensamento está falando com você na terceira pessoa, tipo, você é capaz, você vai conseguir, você deve fazer, você provavelmente está recebendo a influência de algum espírito, porque você não vai falar com você na terceira pessoa, você vai dizer, eu posso fazer, eu consigo fazer, eu sou capaz. Então, quando eu uso o eu, a gente percebe essa utilização do eu, é muito mais provável que seja um pensamento próprio, em vez de alguma influência dos espíritos. E eu tô colocando aqui agora essa influência, né, como se dá essa influência pela ação dos espíritos, né? Como a gente falou, existe essa questão da manipulação dos fluidos e existe uma outra coisa muito importante, que é a sintonia. Deve haver a sintonia entre o médium e o espírito para que essa comunicação ela aconteça. Então, se não houver algum tipo de sintonia, não vai haver essa comunicação. Então, a gente está percebendo que existe, pela imagem que a gente está colocando, uma figura que ela está emitindo uma vibração que está em sintonia com o médium, mas que ela pode ou não o médium vai receber essa informação. Num outro momento, se não existe essa sintonia entre o médium e o espírito, pode haver esse bloqueio, ou havendo a sintonia ou não, o médium pode decidir bloquear aquela comunicação. Então a gente tem esses dois exemplos, de um espírito que é elevado e de um espírito que não é elevado. E a forma que essa sintonia ela acontece. E isso se dá através do quê? Através do pensamento. Através do pensamento que os espíritos eles podem manipular esse fluido e criar os eventos que ele vai desenvolver naquela manifestação mediúnica. Então, para isso ele vai precisar do quê? Para isso ele vai precisar do perispírito daquele médium, ele vai precisar daquela energia vital para que ele consiga produzir aquele fenômeno com a ação do médium. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para esse capítulo de Leon Denis é a utilização que ele faz da palavra possessão. Para falar dessas manifestações mediúnicas, ele utiliza com frequência a palavra possessão. Mas quando a gente lê a descrição que Leon Denis faz desse processo, a gente entende que é a manifestação mediúnica. E geralmente as pessoas se confundem com o termo possessão. As pessoas entendem possessão como o senso comum, que as pessoas que não estudam o espiritismo, que um espírito ele ocupa o lugar no médium do espírito do médium. Então é como se o meu espírito cedesse lugar para o espírito que vai realizar aquela comunicação. Essa é a compreensão do senso comum. No entanto, não é isso que acontece. O espírito do médium, ele continua ligado ao corpo do médium. Não há o desprendimento desse corpo. Como a gente falou anteriormente, o espírito que está fazendo a comunicação, que fará a comunicação, que vai se manifestar, ele vai manipular os fluidos, ele vai se utilizar do corpo do médium para que ele possa desenvolver aquela manifestação mediúnica. O fenômeno que será produzido, seja psicografia, seja psicofonia, seja o fenômeno que for, ele irá utilizar primeiro o médium como um instrumento para aquela manifestação, mas o espírito do médium continua ligado, não existem dois espíritos no mesmo corpo. Isso fica claro na questão 473 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isto é, introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar de outro que se acha encarnado neste corpo? Então ele está sendo muito taxativo. É possível que
o espírito, ele ocupe temporariamente o corpo de outra pessoa? E os espíritos respondem: o espírito não entra em um corpo como entra em uma casa. Identifica-se com o espírito encarnado, a questão da sintonia que nós falamos, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar com ele. O encarnado é sempre quem atua conforme quer sobre a matéria de que se acha revestido. Um espírito não pode substituir-se ao que está encarnado, por isso que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para sua existência material. Então, os espíritos estão afirmando que, assim, para existir a comunicação é necessário a participação do médium, através dessa sintonia, através dessa porque quando há sintonia, por mais que não haja uma permissão, como eu vou dizer, clara, você vai abrindo espaço para aquela influência, e quando você percebe, você já pode ter sido tomado por aquela influência, positiva ou negativa, porque essa influência pode ser de forma negativa. Por isso que a gente tem sempre que vigiar e orar, para que a gente sempre esteja assessorado por influências positivas. E outra coisa, só para a gente recapitular e reforçar, os espíritos elevados nunca interferem no nosso livre-arbítrio. Espíritos elevados não vão interferir no nosso livre-arbítrio. Eles nunca vão fazer nada que seja contra a nossa vontade. Porque eles respeitam as nossas escolhas, coisas que os espíritos que precisam ainda de elevação não vão respeitar, porque eles querem aproveitar dessa nossa energia vital. Então, coisa que os espíritos elevados não querem. Então, a gente deve considerar esses aspectos quando a gente pensa nessa questão da possessão, que Leon Denis fala muitas vezes no livro, e eu achei importante a gente ressaltar essa diferença, né, que esse termo possessão é a manifestação mediúnica, como Leon Denis, um estudioso do espiritismo, uma pessoa que aprofunda os estudos, né, do livro dos espíritos, do espiritismo, ele coloca essa questão, mas ela é compreendida quando a gente faz essa associação. Rapidamente me vem à cabeça essa questão do livro dos espíritos sobre a impossibilidade de existirem dois espíritos no mesmo corpo, e é por isso que eu quis tentar ilustrar um pouquinho essa forma que essa manifestação acontece. O quanto que é importante a sintonia, que é um aspecto que Leon Denis ele ressalta no capítulo, e por isso que não deixa dúvidas que quando ele fala dessa manifestação, denominando de possessão, ele está falando dessa manifestação mediúnica, como a gente está explicando aqui na questão 473 do Livro dos Espíritos. E para que Leon Denis ele nos coloca ele nos apresenta essas manifestações, né? Ele vem nos colocando tantas questões referentes ao desenvolvimento da alma, as capacidades do espírito, as potencialidades do espírito. Ele vem apresentando para a gente que o progresso pode ser demonstrado através dessa alternância entre a existência carnal e a existência fluídica. Ela pode ser apresentada tanto esse desenvolvimento, esse progresso do espírito, ele é verificado através dessa alternância que nós fazemos entre encarnação e a volta ao mundo espiritual, o que ocasiona o desenvolvimento da personalidade de acordo com as leis divinas. Então ele está dizendo o seguinte, que esse processo reencarnatório, ele é necessário para o desenvolvimento de nossas potencialidades de acordo com as leis divinas. Ele deixa isso muito claro e ele vem construindo essa ideia gradativamente em cada um dos capítulos. E a gente deve entender o seguinte, vamos aproveitar as nossas oportunidades, vamos perceber o quanto que ele fala da sintonia, o quanto que ele fala da vontade, o quanto que ele fala desse ímpeto que nós
precisamos buscar e o quanto que isso deve obedecer às leis divinas para que nós possamos alcançar o nosso progresso, para que nós possamos nos desenvolver moralmente, para que nosso espírito ele possa estar sempre na escalada de progresso, porque foi para essa finalidade que nós fomos criados por Deus. É nossa missão como seres individuais, trabalhar para a nossa melhoria. Vamos policiar os nossos pensamentos para que nós sempre tenhamos perto de nós espíritos elevados que possam nos conduzir ao caminho do bem. Cada noite vamos procurar fazer as nossas orações para que nossos espíritos sempre se encontrem com outros espíritos que possam nos auxiliar nessa jornada. Que estejamos todos juntos e reforçar essas ideias, capítulo a capítulo, só me traz também essa certeza e essa vontade de estar trabalhando juntos para o nosso progresso. A gente vai encerrar por aqui e eu vou deixar o link da imagem que eu colhi essa imagem na internet de uma palestra. Eu tô deixando o link aqui do site em que eu fiz esse apanhado dessa imagem. Vou compartilhar com vocês, mas eu agradeço mais uma vez a oportunidade de nós estarmos juntos e que nós estejamos prontos para seguir adiante, para seguirmos sempre em frente e sempre juntos. Estamos agora abertos às nossas questões, estamos prontos para conversarmos juntos sobre qualquer tipo de dúvida, comentário ou complementação sobre o assunto. Um abraço apertado, ainda que virtual, em todos e até já. Tchau, tchau.